Você até comentou que o São Paulo não teria dinheiro para grandes contratações, então contrataria alguns jogadores não tão badalados e também aproveitaria bastante a base. Sim. E com esses jogadores não tão badalados e com a base, o São Paulo ele acabou resolvendo o problema de praticamente todas as carências. No gol, o Jandrei ele se firmou como titular. Tem o próprio Alisson, que hoje acho que dá para considerar ele titular no São Paulo. Os jogadores da base, o Pablo Maia, o Wellington, que vem jogando muito bem. E eu queria que você falasse justamente se você imaginava, né, que essas contratações elas fossem se encaixar tão bem quanto elas se encaixaram na temporada e também os jogadores da base. E aproveitasse para falar, né, tem o André Anderson, que não foi ainda confirmado como reforço de São Paulo, mas o que você conhece desse jogador? Né? O que você pode falar sobre ele? Bom, primeiro que eu não, se o clube não se manifestou, eu também não posso manifestar, mas prometo responder a tua pergunta sobre o jogador. Eu acho um jogador interessantíssimo, um jogador que eu observo desde janeiro, mas eu não sei, eu só posso falar, quero que você me entenda, falar sobre ele se o clube anunciar, porque eu desconheço o acerto, reconheço o interesse e desconheço o acerto contratual, então eu vou passar a vez nesse caso. Da base, Pablo, eu não tinha ainda, eu tinha visto um jogo do Pablo, achei interessante, jogo contra o Flamengo no Sub-20, que eu fui assistir em Cotia, achei interessante ele parece muito o Hugo Moura, quando eu levei ele para o Flamengo, busquei, ele tem um jogo parecido, de boa distribuição de jogo, se encaixou, né, tem que evoluir bastante ainda em muitos aspectos, mas ele vem ajudando bastante. O Wellington, o ano passado teve uma fase muito boa com o Crespo aqui, né? Depois, quando eu voltei, o Reinaldo passou a ser utilizado mais do que ele. Faz bons jogos, também tem oscilação, o que é completamente normal para a idade. O Alisson, vou dar um mérito aqui, porque eu gosto muito do Alisson e queria, mas quem ajudou muito na contratação foi o Rui Costa. O Rui Costa foi o cara que cravou por ter trabalhado talvez com ele no Grêmio, né? Ele disse, olha, o Alisson é o tipo de jogador que você gosta, que você pode contar com ele em qualquer posição, joga, ajuda. E eu acho que ele vem se demonstrando um jogador importantíssimo de esquema tático, um jogador taticamente muito importante para a gente. Então esse mérito vai muito para o Rui. O Jandrei, todos vieram sem custo. Não teve nenhum jogador que nós compramos. Então assim, o que é legal de você ver que é possível você montar. Talvez você não consiga montar o melhor time do mundo, mas é possível você montar times competitivos utilizando jogadores em fim de contrato. Aqui, Rafinha vem com a experiência, ajudando também, né? Jogadores em fim de contrato, utilizar jogadores da base, como a gente vem tentando. Hoje acho que foram seis ou sete, não sei que jogaram ou entraram no jogo. Mas chega um momento que se esgota também. A base ela tem um certo volume de atletas para te oferecer no ano. Você não vai tirar mais 3, 4 para esse ano lá da base, você não vai conseguir. E contratações você também, dentro do mercado, se você achar algum jogador interessante, você também tem que tentar, se for só pelo salário. O São Paulo diminuiu em quase 2 milhões a folha de pagamento do ano passado para esse ano. É um dado interessante para ter um time que está sendo ao menos mais competitivo, não sei nem se é melhor ou pior, mas mais competitivo do que foi o ano passado e reduzindo, eu acho que em torno de 20% a folha salarial até agora. E dando, eu acho que sendo mais vistoso para os jogadores da base, poder demonstrar seu potencial e, infelizmente, perdê-los no futuro. Eu espero só que a gente consiga completar uma temporada com esses jogadores antes que eles deixem o São Paulo por uma eventual saída, uma eventual venda, que a gente possa completar o ano, porque senão também começa a faltar no meio do ano, eles têm que trazer contratações no meio do ano, até encaixar, às vezes pode demorar. Rogério, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Falando sobre o resultado, mas não só o resultado pelo futebol apresentado, quanto isso pode retomar a confiança, se de alguma maneira foi abalada pela expectativa que se criou, por exemplo, na final do Campeonato Paulista, e também com relação à matemática, né? Nos primeiros 9 jogos do ano passado foram 5 pontos. Hoje, um jogo só, já 3 pontos, consegue a primeira vitória, o que demorou 10 rodadas para acontecer o ano passado. Eu lamento muito a perda do Paulista. Vou ser sincero com você, para mim, eu acho que eu nunca, em 30 anos, eu fui para uma final com 2 gols de vantagem e perdi. Mas eu não posso também ficar remoendo isso. Para mim é dolorido e não vai se fechar, uma cicatriz que não vai se fechar. Vai ser daqueles jogos ruins que eu vou lembrar para o resto da minha carreira. Como outros, como a derrota
O Vélez, devido às suas proporções, perdeu um tricampeonato. Outros jogos que a gente poderia ter vencido, né? Porque esse grupo merecia fechar com o título. E o Palmeiras tem um belo time, mas nós poderíamos ter fechado o Campeões Paulista. Ponto. Recomeça agora, nós tivemos um jogo em casa, onde nós fizemos uma programação para que a gente tivesse inteiro para esse jogo. Agora, nossos próximos adversários são muito complicados. Flamengo no Rio é muito complicado, Bragantino lá em Bragança é complicado, depois tem Fortaleza, antes do Fortaleza tem um jogo em casa, mas tem Fortaleza também, são os 3 próximos fora, se eu não me engano. Resultados ruins, infelizmente, tem chance de acontecer. Mas eu acho que é melhor ter uma vitória na primeira rodada do que esperar a 10ª para que ela comece. Nós não queremos ter um brasileiro nem próximo do que foi no ano passado, dependendo em penúltima rodada de tentar ganhar um jogo para escapar de rebaixamento. Nós queremos levar o São Paulo a algo que ele mereça disputar em 2023.